contando a sua história. As suas experiências viram conteúdo. Olá, creators! O homem mais poderoso do mundo é o storyteller. Essa é uma citação do Steve Jobs. E hoje nós vamos desvendar os segredos do storytelling e como aprender a contar histórias e transformar todas as suas experiências pessoais em conteúdo. O que é storytelling? Storytelling é contar histórias. E na era do digital é uma ferramenta fundamental para criar conexão emocional com as pessoas. Mas por quê? Quem disse isso? É muito simples. A gente, pensa comigo, começou a criar conteúdo há menos de 10 anos. Tem menos de 10 anos que a espécie humana cria conteúdo para tentar chamar atenção e prosperar nessa tal internet. Só que desde sempre a espécie humana conta histórias. Desde a época dos homens das cavernas, isso já está enraizado em quem nós somos. Nós vivemos histórias. Nossa vida são histórias. Então, contar histórias é natural. Sabe, toda essa dificuldade que você tem em criar conteúdo é porque você não está usando a coisa mais óbvia que você tem. Mais óbvia e poderosa, que são as suas histórias. Contar histórias é simples. Contar histórias é efetivo, porque pessoas entendem histórias. Contar histórias guia as pessoas, faz elas chegarem a conclusões que você quer que elas cheguem. Você faz as pessoas sentirem. Você emociona através de histórias, você passa lições através de histórias. E a chave para um bom storytelling é a identificação. É isso que cria conexão emocional com o público. É isso que faz as pessoas se importarem com o que você tem a dizer. E para criar essa identificação, traga elementos e experiências. Traga seus sentimentos, suas lutas, seus triunfos. Agora, como transformar essa identificação em conteúdo real? Bom, aqui entra uma estrutura clássica de histórias chamada jornada do herói. Uma boa história tem começo, meio e fim. Uma boa história tem personagens e tem conflitos, tem resoluções desses conflitos. Tudo começa com a apresentação do personagem e do cenário onde ele vive. Depois, um determinado incidente, uma ação, alguma coisa faz esse personagem começar uma jornada. E aí nessa jornada ele encontra conflitos. O meio da história é esse conflito ali acontecendo e mais no final é o conflito sendo resolvido. O melhor é que cada um de nós já vivemos essas histórias nas nossas vidas 1 milhão de vezes, em ciclos assim. Começa a lembrar. Exemplo, quando você começou a criar conteúdo. Você estava vivendo a sua vida normal, no seu cenário de vida normal, até que você fala, decidi começar a criar conteúdo. Você começou a sua jornada aí. Só que nessa, que você começou a criar conteúdo, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar muita dificuldade para criar um post, você vai ficar um dia inteiro criando conteúdo, aí você vai postar esse conteúdo vai flopar. Pior, esse conteúdo pode gerar hate. Você vai receber mensagens de pessoas falando que você é idiota, falando que você é um energúmeno, uma ameba, sabe, hate bem pesado. E aí, beleza, você tá ali no caos, os conflitos acontecendo, tudo dando errado, seu post flopando, ninguém fechando contrato com você, você ainda tendo que escutar um monte de hate de pessoas que nem te conhecem, o caos acontecendo. Mas você não vai desistir, você vai continuar, você vai aprender com todos esses erros, você vai olhar pro seu post flopado e falar, o que tá de errado aqui, hein? Quero aprender a fazer isso certo. Tu vai começar a contar histórias, você vai começar a usar a identificação com as pessoas, entende? E nisso, um pouquinho de cada vez, os seus posts vão tendo um melhor alcance, você vai atraindo mais pessoas, as pessoas certas vão chegando, você vai começar a posicionar suas crenças e você vai começar a atrair uma certa comunidade, as coisas vão acontecendo e no final vai dar tudo certo. Você vai vender muito mais usando as redes sociais, você vai construir uma comunidade forte, que tá ali para ser advogado da sua marca. Entende como a gente vive o ciclo da jornada do herói muitas vezes? Você estava na vida real, na vida normal, aí você começou uma jornada, enfrentou desafios, aprendeu, melhorou muito como pessoa e finalizou a jornada vencendo. E isso, repito, já aconteceu muitas vezes.
Aconteceu na sua primeira semana no trabalho novo, que muita coisa pra aprender, tudo dando errado, só que aí você aprendeu e, assim, elevou muito o seu nível. Isso acontece quando a gente tá, sei lá, entregando um trabalho, quando a gente entrou pra faculdade ou quando a gente saiu da faculdade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque começa a tentar identificar na sua história os momentos de uma jornada que você já viveu. E baseado nessa estrutura de roteiro que eu falei pra você, começa a contar suas histórias nas redes sociais. Você já viveu isso muitas vezes. Você precisa apenas aprender a identificar e usar esses elementos na sua criação de conteúdo. E, é claro, a gente não pode esquecer da moral da história. Isso é o que o seu público levará para casa. A moral da história é a mensagem central do que você quer transmitir. A moral da história pode ser um aprendizado, uma reflexão ou até mesmo o produto que você está vendendo. A moral da história deve surgir naturalmente na sua história. Ali, de acordo com os acontecimentos, vai levando até a moral da história. E, na prática, você vai pegar a história que você desenvolveu e fazer uma gravação com ela. Mostre como você consegue contar a sua história de uma maneira única e cheia de personalidade.